Olá, pessoal, tudo bem? Iniciamos agora mais uma aula de gramática e o tema de hoje é sobre sintaxe, análise sintática. Nós conheceremos hoje dois termos essenciais em uma oração. O nome deles é, vocês já devem ter ouvido falar, o sujeito. O que vem a ser o sujeito de uma oração? É aquele sobre o qual eu digo algo. É aquele que faz ou que sente ou que é alguma coisa naquela oração. E o outro termo é o meu predicado, certo? O que seria esse predicado? É tudo aquilo que o sujeito faz. Por exemplo, se eu tiver a professora está gravando a aula e eu pergunto a você, quem é que está gravando a aula? A professora, porque ela é o meu sujeito. E o que a professora está fazendo? Ela está gravando a aula. E aí eu terei o meu predicado. Vamos lá saber um pouquinho mais sobre eles. Como já foi dito no slide anterior, sujeito e predicado são termos fundamentais da oração. No entanto, não são em todas elas que vai aparecer sujeito. Vai ter casos que vai ter só o predicado. Como assim, prof? Alguém tem que fazer aquilo. Nem sempre é assim. Ou às vezes o sujeito está ali, mas está escondido. Vamos ver exemplos para entender melhor. Eu tenho ali duas colunas, uma de sujeito, outra diz predicado. Riqueza não traz felicidade. E aí eu pergunto ao verbo: quem é que não traz felicidade? E a minha resposta é riqueza, que é o meu sujeito. E aí, o que é que a riqueza apresenta de informação para gente? Que ela não traz felicidade. Então, tudo que eu digo sobre o sujeito vai se chamar predicado. Segundo exemplo, ele e ela estavam exaustos. E aí eu pergunto ao verbo: quem é que estava exausto? Ele e ela. Eu tive um sujeito agora com dois núcleos, com duas pessoas ali participando, né? E aí o que aconteceu com esse ele e ela? Tudo que eu declarar sobre o meu sujeito vai se chamar predicado. Então, ele e ela estavam exaustos, né? No caso, estavam exaustos seria o meu predicado. A criança vibrou com o pequeno presente. Quem é que vibrou com o pequeno presente? A criança. A criança, portanto, é o meu sujeito. E o que eu declarei sobre essa criança? Que ela vibrou com o pequeno presente. Portanto, tudo que eu digo do sujeito se chama predicado. Nos dois últimos exemplos, vocês vão ver esse sinal de ausência. Por quê? Logo mais nós veremos as classificações do sujeito, tá, pessoal? E aí a gente vai ver por que que ele não aparece. Eu vou ter casos de sujeito oculto, de sujeito indeterminado e mesmo de sujeito inexistente. É o caso do primeiro exemplo aqui que me diz: fizeram anotações e perguntas. E aí eu te pergunto, quem fizeram? Alguém eles? Não sei. Você não consegue determinar para mim quem é que fez isso. Portanto, eu chamo de sujeito indeterminado. Depois eu tenho trovejou durante a madrugada. Trovejou, quem trovejou? É um fenômeno da natureza, é algo que ninguém fez. A própria natureza é que faz essas ações. Então, eu não posso determinar um sujeito para ter feito isso. Todas as vezes que eu tiver um fenômeno da natureza na oração, eu vou chamá-la de oração sem sujeito, porque ela nem tem um sujeito. Também posso dizer sujeito inexistente. Mas vejamos aí na classificação mais exemplos. Sujeito e predicado. Definição do que é um sujeito, então, pessoal. Sujeito é nada mais do que o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Já o predicado é o termo que contém o verbo.
Olha que informação importante. É o termo que contém o verbo, então o meu verbo estará sempre no predicado, certo? Nunca no sujeito. E representa aquilo que se diz do sujeito. Por exemplo, a pequena flor recebia feliz os raios de sol. E aí eu faço a minha perguntinha: quem é que recebia feliz os raios de sol? E a minha resposta: a pequena flor, que é o meu sujeito. O que eu digo sobre esse sujeito, a pequena flor? Recebia feliz os raios de sol. Tudo isso se chama predicado. Meus dois filhos moram longe de mim. Quem é que moram longe de mim? Os meus dois filhos. Qual é a informação que eu apresentei sobre os meus dois filhos? Que eles moram longe de mim. Portanto, o meu predicado. Porém, pessoal, nem sempre vai estar nessa ordem aí, facinho, né, do exemplo que a prof deu. O sujeito, ele pode apresentar várias posições: antes, no meio e depois. Na oração, os termos possuem uma sequência natural, uma ordem direta. Então, o mais comum é que ele apareça na ordem direta, né? Sujeito primeiro e depois o predicado. Mas nada impede de aparecer o predicado e depois o sujeito, ou o sujeito intercalar esse predicado, como veremos nesses três exemplos. A posição do antes. Sequência natural dos termos seria a ordem direta. Quando eu estiver ali, então, o aluno estudava atentamente. Vou para a minha perguntinha: quem é que estudava atentamente? E a minha resposta será o meu sujeito, o aluno. O que ele fazia? Estudava atentamente, vai ser o meu predicado. Percebam que o verbo sempre fica no predicado. Mas o sujeito pode vir na ordem inversa, após o predicado. Sequência não natural, é uma ordem inversa, uma ordem indireta, tá? Estudava atentamente o aluno. A pergunta continua sendo a mesma, pessoal. Quem é que estudava atentamente? O aluno. O aluno continua sendo o meu sujeito e tudo que eu declarei sobre ele, o meu predicado. E quando ele aparecer no meio, prof? É também uma sequência inversa. Por exemplo, atentamente o aluno estudava. Quem é que estudava atentamente? A minha resposta continuará sendo o aluno. Ele continuará sendo o meu sujeito. E qual vai ser o meu predicado? A parte que vem antes, junto com a que vem depois. Por quê? Porque eu só intercalei ele ali. Então, o meu predicado vai ser estudava e vai ser atentamente. O sujeito, pessoal, vocês perceberam que em algumas frases que a prof deu de exemplo, em algumas orações, ele veio com uma palavra só ou com várias. Em todo o sujeito tem uma palavra que é principal, que é mais importante, que quando eu pergunto quem, a minha resposta é ela. E isso tem um nome, que é núcleo do sujeito. Por que é importante eu identificar o núcleo do sujeito? Porque tem sujeito que terá um núcleo e tem sujeito que terá mais de um. E isso, quando eu for classificar, faz toda a diferença. Percebam ali no exemplo. Um gato de pelos longos dormia no telhado de casa. Quem é que dormia no telhado de casa? Um gato de pelos longos. Eu tenho várias palavras aí no meu sujeito, mas qual delas é a essencial para que ele exista? O gato, né, gente? Que é quem dormia no telhado. Não me importa se ele tem pelo longo, pelo curto, se ele é malhado, se ele é angorá, a raça dele. O que me importa, a palavra mais importante é o gato. É a palavra gato. Então, ela é o núcleo do sujeito, certo? No segundo exemplo, eu tenho: meus dois filhos moram longe de mim. Quem moram longe de mim? Meus dois filhos. A palavra mais importante não é meus, não é dois, mas sim filhos. Eu poderia ter mais de um núcleo? Sim, meus dois filhos e meus pais moram longe de mim. Então eu teria filhos e teria
pais também como núcleo. Então, eu posso ter mais de um núcleo? Claro que sim. Isso vai influenciar totalmente na minha classificação, pessoal. Quando eu tiver apenas um núcleo, eu o chamarei de sujeito simples. Quando eu tiver dois ou mais, composto. Percebam ali, um banco foi destruído pelos assaltantes. Um banco é o meu sujeito. Quantos núcleos ele tem? Um só, que é a palavra banco. Portanto, ele aparece na frase, ele tem um núcleo, eu chamo de sujeito simples. Diferente do segundo exemplo que diz: dois amigos e dois primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. Quem resolveu se aventurar? Dois amigos e dois primos. As palavras mais importantes aí não são o numeral dois, e sim amigos, e sim primos. Eu tive dois núcleos, portanto, todas as vezes que eu tiver dois núcleos, eu terei um sujeito composto, certo? Vamos agora aos sujeitos que não aparecem na minha frase, porém eu consigo identificá-los. Como, prof? Através do meu verbo. Ele se chama elíptico ou desinencial. Também a prof pôs como observação aqui, porque em livros, questão de vestibular, ele tem vários nomes, tá? Ele pode ser chamado de implícito, oculto, desinencial, elíptico, todos têm o mesmo significado. O núcleo não aparece, mas eu consigo identificar na oração ou no contexto. Todas as vezes que eu descobri eu ou nós, que eu ou que nós fizemos aquela ação pelo verbo, ele vai se chamar desinencial. Olhem só, tomamos o pote todo de sorvete. Quem tomamos o pote todo? Pela terminação mos do verbo, eu sei que fomos nós, só que ele não aparece ali. Então, nesse caso, tudo isso daqui vai ser predicado. Ué, prof, mas cadê o sujeito na hora de eu classificar? Eu vou dizer que eu tenho um sujeito oculto ou desinencial. Como que eu descobri? Pela terminação do meu verbo. Digamos que eu tivesse ali, fui para a escola. Fui para a escola. Quem fui para a escola? Eu fui para a escola. O eu não está ali, então fui para a escola é tudo predicado, certo? Porém, eu consigo descobrir pelo meu verbo que sou eu que fiz essa ação. Então eu identifico, eu sei quem fez. Então, se sou eu ou se sou nós, eu vou chamar de desinencial, ok? Não podemos confundir o sujeito oculto com o indeterminado. Lá no oculto, fui eu quem fiz, fomos nós quem fizemos. Já no indeterminado, eu não consigo te dizer quem fez. Olhem só, contaram o seu segredo para mim. E aí eu lhe pergunto: quem é que contaram? Ué, alguém, mas quem? Eu não sei precisar para você dizer para você quem foi. Portanto, aí eu digo que eu tenho um sujeito indeterminado. Porque é uma terceira pessoa que eu não sei quem é. Se fosse eu ou se fosse nós, eu poderia dizer que ele é oculto, porque eu sei quem fez. Já um indeterminado, não. Quando eu digo ali no outro exemplo, trabalha-se tranquilamente nessa empresa. Trabalha-se. Quem trabalha tranquilamente? Eu não consigo dizer para, todas as pessoas, só aqueles, só esses. Eu não consigo precisamente dizer para você quem é que faz essa ação. Portanto, eu chamo de sujeito indeterminado. Então, ele se dá de duas formas, certo? Quando ele indicar terceira pessoa do plural, né? Eu não consigo determinar quem é, tomaram o pote de sorvete, comentaram sobre o rombo da Previdência. Eu não sei dizer quem fez isso, eles, alguém, não sei. Ou com o verbo também na terceira pessoa e com esse pronome se. Precisou-se de mais sorvete. Quem precisou? Alguém. Vive-se bem aqui. Quem vive? Alguém, alguma pessoa, algumas pessoas.
Não posso te dizer quem é, portanto, eu chamo de indeterminado. E no último caso, eu tenho o meu sujeito inexistente ou sem sujeito, que a prof lá no primeiro slide falou para você. Quando a oração é uma simples anunciação de um fenômeno, é a informação da ocorrência ou existência de algo, ou apenas indicação de tempo ou distância, não existe sujeito para essa oração. Então, são casos pontuais, pessoal. Todas as vezes, então, que eu tiver fenômenos da natureza, por exemplo, chover, nevar, gear, ventar, trovejar, os exemplos que a gente tem aí, né? Fazer frio, fazer calor, eu vou dizer que eu tenho uma oração sem sujeito, porque é um fenômeno da natureza, não é alguém ou alguma coisa que está fazendo aquilo, é uma coisa que acontece naturalmente, ok? Segundo caso, quando eu tiver o verbo haver, gente, muito cuidado com o verbo haver. Quando ele aparecer, você olha, sentido de existir, ocorrer ou acontecer, indicando um tempo passado, ele também vai ser sem sujeito. Havia pessoas descontentes na fila do banco. Havia no sentido de existir. Gente, é um caso específico, o haver no sentido de existir sem sujeito. No sentido de acontecer também, ó, houve algo de anormal aqui. Quem houve algo de anormal? Não tem como eu dizer para você. Mesmo no terceiro exemplo, há meses não o vejo. Não tem como a indicação de tempo decorrido, de tempo passado, eu não consigo determinar para você quem, porque nem dá, nem tem como. Por isso elas vão se chamar oração sem sujeito. Cuidado com esse verbo. E por último, os verbos estar, fazer e ser quando indicarem tempo ou ajudando no fenômeno da natureza. Estava frio é um fenômeno da natureza. Faz calor também é um fenômeno da natureza. Agora, quando eu digo são 10 horas, eu não estou falando de tempo. Todas as vezes, então, que eu falar de fenômeno da natureza, de tempo transcorrido, ou tiver o verbo haver, cuidado com ele, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, indicando o tempo passado, eu vou ter uma oração sem sujeito, ok? Essa foi a classificação dos sujeitos. No próximo vídeo, falaremos de predicados.